28 de julho. Em 1938 foi o fim do bando de Lampião, e com aquela imagem terrível da exposição das cabeças do grupo. Até hoje se discute o que aconteceu, né, com o grupo de Lampião percorrendo o Nordeste. Eu sou há quase 40 anos amigo da neta dele, da Vera Ferreira, que é neta de Lampião e Maria Bonita. E ela estudou muito a vida de Lampião, do grupo, né? E outro amigo meu, o ontem citado William Vac, pesquisou nos arquivos da KGB e descobriu que Luiz Carlos Prestes, que estava aqui no Brasil como uma espécie de enviado da União Soviética, mandava relatórios informando os soviéticos de que o grupo de Lampião era uma guerrilha comunista. Era para receber dinheiro, né? Está lá no livro Camaradas, do Vac. E deu um filme premiado com a Palma de Ouro de Cannes, O Cangaceiro, um dos astros do filme, o Alberto Ruschel. Eu tenho foto dele com meu pai aqui no porta-retratos. Lembranças, né? Essa é a Palma de Ouro, acho que foi lá por 1951, 1952, no Festival de Cannes. Enfim, um episódio da vida brasileira que ainda precisa ser bem esclarecido e conhecido pelos brasileiros. A Vera está fazendo um excelente trabalho. Eu queria mostrar aqui o livro que ela me deu, uma biblioteca cheia de livros e alguma falta de ordem acabou não acontecendo a possibilidade de eu mostrar o livro. Mas, enfim, inscreva-se, junte-se a nós e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. A deputada Joyce Hasselmann, né? Está todo mundo esperando, e agora? Né? Ninguém consegue entender que ela ficou reclusa dentro do apartamento, segundo nota oficial da Câmara dos Deputados, de quinta-feira até terça, sem sair de casa. Diz que foi agredida de sábado para domingo. E não saiu de casa para um hospital, né? E fraturas no rosto, né? O perigo de ter sangramento consequente de uma agressão na cabeça, né? Já que o rosto faz parte da cabeça. Ela diz que tem um galo na nuca, tem a cervical, a sétima, tá fraturada, né? Joelhos feridos. Então, é muito mistério, para não suscitar dúvidas, né? Teria a necessidade imediata de perícias no corpo dela, perícias com o marido. Afinal, a nota diz que ninguém saiu ou entrou estranho. Então, estavam ela e o marido em casa. Portanto, a perícia teria que envolver o marido também, né? Mas vamos esperar que a verdade apareça, porque há uma curiosidade muito grande, uma vez que se trata de pessoa, não só pessoa pública, mas também com mandato de 1.078.666 eleitores, com representação na Câmara dos Deputados. Não é uma pessoa assim que, ao acaso, foi agredida, ou não sei o que aconteceu. E esse fato de permanecer em casa reclusa em Brasília, em pleno recesso, quando a sede dela é São Paulo, né? O eleitorado dela está em São Paulo, tudo estranho, mas esperemos resultados, né? Quanto mais ela dá informações, parece que mais cresce o mistério.
vamos esperar. Porque há uma necessidade de explicação para os eleitores dela, em primeiro lugar, para a opinião pública em geral, uma vez que ela faz parte do governo do Brasil. O governo são os 3 poderes. Ela é uma parte. Ao mesmo tempo, por coincidência, no Ministério da Defesa, na manhã de hoje, uma reunião com adidos militares de 34 países. Para quê? Para mostrar a atuação das Forças Armadas Brasileiras na Amazônia, na proteção do meio ambiente, né? Contra incêndios, contra desmatamento, contra exploração ilegal, contra exploração ilegal em terras indígenas. Daí estão mostrando, né, 142 milhões de reais de multas, o combate, inclusive, com muito uso da Força Aérea Brasileira, de 1.835 incêndios e, sobretudo, o trabalho nessa área das operações Verde Brasil e Samaúma. Né? E, claro, mostraram também a Operação Acolhida, em que o Brasil está de braços abertos lá na fronteira de Roraima, do Brasil, né, no estado de Roraima, com a Venezuela, acolhendo os irmãos venezuelanos que têm que fugir daquele regime, daquele sistema de governo que nunca dá certo, né? Não dá certo, não funciona. Né? Tem gente aqui no Brasil que acha que pode dar certo no Brasil, embora não dê certo. Na Argentina, argentinos fugindo para o Brasil. Não só para o Brasil, mas estão indo para o Chile, estão saindo pela Bolívia, porque não estão deixando sair. Né? Cuba, então, nem falar, né? A própria população se rebelando, né? Se insurgindo. Não funciona, né? Bom, mas, enfim, e então, numa reunião para fazer com que esses adidos façam seus relatórios para os seus países, 34 países, informando da situação real do Brasil. Bom, e por fim, sem esquecer da Rebeca, né? A Simone Biles teve lá um estresse, uma carga emocional muito grande, não só desistiu de competir com a equipe, como no individual também. Ela era medalha de ouro já antecipada. Né? Ela é como eu disse aqui outro dia, um ET na ginástica. E aí abre caminho, olha, eu vou até fazer uma frase com duplo sentido. Né? É a oportunidade de ouro da nossa Rebeca. Essa desistência, o que é triste para ela, para Biles, para os americanos, né, é bom para nós. Aconteceu também esse tipo de esgotamento psíquico, talvez, com a japonesa, a Naomi Osaka. Ela acendeu a tocha olímpica, a campeã de tênis, também era medalha de ouro, certo. E também entrou em parafuso mental. É uma pressão, isso que a gente tem que considerar que sem público. Então, não é a pressão do público ali epidérmico, próximo. É a pressão do país sobre a pessoa. Eu não sei como era, se no passado houve registro disso, se as pessoas hoje estão sofrendo mais pressão ou estão menos equipadas para conviver com as pressões, mas, enfim, registra-se, né, esses 2 casos já. Sabe lá quantos outros a gente não conhece e fica lá no âmbito das delegações. Né? Tem muita gente já voltando para casa. Não é o caso do futebol masculino, que venceu a Arábia Saudita 3-1, e já foi para as quartas de final, onde vai enfrentar os egípcios, por exemplo. Bom, a Petrobras no Supremo se livrou, imaginem só, de um pagamento de 17 bilhões para 51 mil funcionários. É uma ação que vem lá de um acordo coletivo de 2007, envolvendo adicionais de noturno, de confinamento e de
sobre aviso, né? E passou por tribunais inferiores, 47 ações passaram, e tiveram sentenças favoráveis à Petrobras, mas o Tribunal Superior do Trabalho, TST, em 2018, decidiu contra a Petrobras. A Petrobras recorreu ao Supremo e o ministro Alexandre de Moraes disse que não vê inconstitucionalidade, não vê nada em desacordo com a lei nas sentenças dos tribunais inferiores e anulou a sentença, a decisão do TST. Eu acho que isso vai ter reflexo nas ações da Petrobras, sem dúvida. Outra questão econômica, o Banco Central mostrou que o crédito no Brasil agora em junho fechou, imaginem os valores, 4 trilhões e 214 bilhões, o crédito concedido até 30 de junho. Em maio, havia sido de 4 trilhões e 176 bilhões, ou seja, de maio para junho, houve um aumento de 38 bilhões no crédito, né? No crédito concedido, firmado. Isso é reflexo da atividade econômica. Por falar em atividade econômica, a ministra Tereza Cristina, e a estrela da atividade econômica nesses últimos anos é o agro, né? Ela está em Roma, teve um primeiro dia de atuação lá na FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Esteve com o diretor-geral da FAO, defendendo o agro brasileiro, mostrando as razões do agro brasileiro, mostrando a realidade do agro brasileiro, porque houve sempre isso. Mas agora a gente sentiu que o Brasil parece que ficou um tempo sem dar respostas, né? Propaganda contra o Brasil, por interesses comerciais, interesses ideológicos, políticos, de modismo, interesses que não se embasam na racionalidade. Contra o agro. Preconceito, enfim, né? que tem sido criado. A gente vê que se criam até nas escolas fazendo livros falando mal de quem produz alimento para a gente comer, que consegue dar segurança para a nossa mesa. E para mais de 1 bilhão de bocas no mundo. Calcula-se que 1 bilhão e 600 milhões de terráqueos podem ser alimentados pelo Brasil. E isso pode ser triplicado, sem aumentar qualquer desmatamento. A produtividade, a modernização do agro no Brasil é uma coisa extraordinária. Nós somos topo do mundo, né? Não perdemos para países como Estados Unidos, por exemplo. E aí a ministra Tereza Cristina está mostrando isso por lá, porque o Brasil é acusado de desmatamento, fogo, pesticida. Claro que a concorrência gosta, né, no mercado internacional, a concorrência internacional, e os inimigos do Brasil gostam também.